Eu vou trazer uma breve introdução e vou encerrar, irmãos. Eu não quero avançar com o nosso tempo. Hoje é um culto especial. A gente teve tanta coisa especial hoje à noite, né? Do Dia das Mães. Domingo que vem a gente prega essa mensagem. Mas eu quero só fazer uma breve introdução. A frase do Vitor que me chama a atenção e eu fiz questão de escrever aqui para mim. Ele diz: o mais difícil é porque você tem filho em casa e não tem como ver aquelas crianças e tu não pensar no teu filho e tu não pensar na tua filha. E a gente que é pai, irmãos, a gente tem a disponibilidade de dar a vida pelos nossos filhos, né? E compaixão é isso, é você se colocar no lugar do outro. Eu lembro que quando nós adotamos a Cleo, a gente passava pelas ruas de Fortaleza, e naquela época, 2010, a gente via ainda várias criancinhas de rua, assim. Talvez algumas naquele sol escaldante do Ceará, pé descalço, no asfalto quente, o narizinho remelento, já viu? E é de partir o seu coração, mas quantas vezes eu tinha visto aquelas crianças e não doía em mim como doeu depois que eu me tornei pai. Quantas crianças eu já tinha passado, em quantos sinais eu já tinha parado e aquelas criancinhas batem no seu vidro e falam: tio, dá um trocado, tio. Até quando você tem um filho e uma filha. E aí eu olhava e falava: cara, podia ser minha filha. Talvez essa cena que não é para emocionar ninguém, nem manipular a emoção de ninguém. Eu estou te falando de algo que eu passei, e o Vitor está falando de algo que ele viveu. Mas talvez é esse despertar que Deus quer gerar em mim e em você, irmãos. É Deus tirar de nós a insensibilidade de uma janela levantada. É Deus tirar de mim e de você, irmãos, a insensibilidade de estar sentado numa mesa ouvindo notícias ruins e simplesmente continuar comendo como se não estivesse ouvindo nada, entra por aqui, sai por aqui. A insensibilidade de ver a dor do outro, o mundo é assim, cara. É isso mesmo, tem muita tragédia. Mas compaixão, irmãos, é para ser a marca do povo de Deus. Porque, na verdade, foi isso que moveu o coração de Deus em enviar o próprio Filho para a terra. Não tem como não pensar nos nossos filhos. E aí ele diz assim: a parte mais difícil é tu não conseguir resgatar todo mundo. Irmão, quando ele falou isso aí, acabou comigo. A parte mais difícil, ele conta que ele passa com um barco cheio, que ele disse que não cabia mais uma formiga. Mas ele ainda continua ouvindo gritos de pessoas pedindo socorro. Mas não cabe mais no bote deles. E ele não sabe se alguém voltou lá e resgatou aquelas pessoas. E essa frase começou a me destruir a semana inteira, irmãos, por dentro. Deus começou a me confrontar profundamente. Cara, que tipo de crente que eu sou? Que tipo de evangelho que a gente está pregando, discipulando? Que tipo de igreja que a gente está construindo, irmãos? Nós somos uma igreja nova, nem 2 anos ainda, 1 ano e 7 meses. Somos um bebezinho. Na maior cidade da América, um grãozinho de areia, uma gotinha no oceano, como ele disse, de demandas e necessidades. Nós somos uma gotinha. Mas nós temos um privilégio, irmãos, de começar direito. Quem tem o privilégio de começar e vivenciar o processo de plantação de uma igreja que leva mais ou menos os 5 primeiros anos, ainda são considerados pelos estudiosos de plantação de igreja como o período de plantação de uma igreja. Ou seja, quem tem o privilégio de passar por esse momento de plantação de uma igreja do zero, como nós começamos aqui, nós não conhecíamos ninguém, nunca tínhamos vindo em Jacksonville, não temos parentes, não temos família, nada aqui. Tínhamos uma palavra de Deus e um envio da nossa liderança. Quem tem o privilégio de participar do começo de uma igreja, tem o privilégio de começar certo.
Talvez muitos aqui, como eu, vieram de outras igrejas e outras histórias. Mas nós não precisamos e nem devemos parar nas histórias do passado, que talvez nos feriram, talvez nos frustraram, talvez nos decepcionaram. E algumas pessoas trazem marcas até hoje disso. Muitas pessoas nem estão aqui hoje à noite, estão fora, porque são os desigrejados, não querem mais conversa com a igreja. Que foram decepcionados com liderança ou com tantas outras coisas. Mas deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Eu acredito na igreja de Jesus. Eu ainda acredito na igreja de Jesus, naquilo que Jesus plantou, começou e nos deu uma ordem de continuarmos até que Ele venha. É fazer discípulos de todas as nações. Ele falou em Mateus 28, 18 a 20, toda autoridade me foi dada no céu, portanto ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu ainda acredito que essa é a maior missão da face da terra. Eu ainda acredito que esse é o maior propósito que um ser humano pode ter. Essa é a maior aventura que alguém pode se juntar a ela. Não existe nada mais eficaz, não existe nada mais poderoso, não existe mensagem mais esperançosa, não existe nada mais extraordinário do que cumprir o ID de Jesus. Uma igreja unida, palavras do Vitor ainda, que trabalha em prol não só de uma cidade, mas de um estado. Uma igreja que não mede esforços para salvar o máximo possível. Eu acho que é por isso que a Bíblia fala, através de Salomão, é melhor ir a uma casa de luto do que a um lugar de festa. Quem já leu esse texto? Porque na casa de luto traz para nós reflexão. Quem somos, como estamos vivendo, o que estamos fazendo na nossa vida, que legado vamos deixar, qual relevância tem a nossa vida na nossa geração, o que estamos construindo, que testemunho que nós estamos dando, que influência nós estamos exercendo, porque todo mundo exerce uma influência positiva ou negativa, até aquele que se omite. Numa casa de luto você pensa na brevidade da vida, sim ou não? Na casa de luto você pensa, cara, e se fosse comigo? A casa de luto gera em nós compaixão. O luto gera reconciliação entre as pessoas. O luto gera perdão, irmãos. O luto, a reflexão da perda gera nas pessoas, devolve para as pessoas a humanidade, porque a falta de humanidade, a falta de sensibilidade, a falta de compaixão é uma distorção da imagem e semelhança de Deus no homem, quando o pecado entra na humanidade. Quando a gente vê pessoas, irmãos, que estão nesses dias de enchente, pessoas que estão saqueando casas, pessoas que estão saqueando lojas, pessoas que estão abusando sexualmente de crianças e mulheres em abrigo. Vocês estão vendo isso ou só eu? É inacreditável a capacidade terrível do ser humano distante de Deus, de em meio a um caos como esse, ainda pensar só em si. Não só pensar em se guardar, mas ainda em prejudicar aqueles que já estão perdendo tudo. Ainda não só de se resguardar e se poupar, mas ainda de roubar a infância, a pureza de uma criança que está abrigada. Mas isso é que o ser humano se transforma, o ser humano longe de Deus, irmãos, num animal, num bicho, deformado. Não é a imagem e semelhança de Deus. É egoísta. E egoísmo é o avesso do cristianismo. O egoísmo, irmãos, é a marca que deforma o ser humano. O egoísmo é uma característica da presença que domina a vida das pessoas e da sociedade. O egoísmo é o contrário da compaixão. O egoísmo é que é o inimigo do resgate. O egoísmo é que é a força que nos torna insensíveis, apáticos, paralisados. É o egoísmo que nos impede de cumprir a nossa missão, irmãos. É o egoísmo.
Porque isso não tem a ver com o cristianismo, são totalmente contraditórios. O cristianismo não, o cristianismo fala de compaixão, o cristianismo fala de altruísmo, o cristianismo fala de renúncia, o cristianismo fala de amor, o cristianismo fala de morrer para si mesmo para que o outro seja resgatado. O cristianismo fala de disposição, de pagar o preço necessário, sem medir esforço, até que outros, tantos quantos seja possível ao nosso alcance, sejam resgatados. Isso é cristianismo, cara. Não, cristianismo não é frequentar uma igreja evangélica no domingo, irmãos. Não é. Pode fazer parte, mas não é só isso. Vocês estão comigo? Oh, meu Deus, me ajuda. Resgatar, irmãos. Resgatar é tirar alguém de um lugar de risco. Resgatar, irmãos, é a ação de recolher sobreviventes de um naufrágio. Resgatar é ajudar pessoas que foram acidentadas. Resgatar é ajudar e socorrer pessoas fruto de um crime abusivo. Resgatar é socorrer pessoas que sofreram um atentado. Resgatar é sinônimo de salvar. Resgatar é a ação de livrar ou libertar pessoas cativas. Resgatar é você ir lá e quitar a dívida para que a pessoa seja resgatada. A igreja, irmãos, é um bote de salva-vidas. A igreja é um bote de salva-vidas para resgatar pessoas e não um cruzeiro de prazeres. A igreja, eu vou falar de novo, ela é um bote de salva-vidas para resgatar pessoas e não um cruzeiro de prazeres. A nossa missão é salvar e resgatar, irmãos, o maior número possível de pessoas. E não entreter um número limitado de consumidores gospel. A nossa missão é resgatar pessoas e não entreter pessoas. Um dia eu escutei de um professor meu, o Wilford III, foi meu professor no Major lá de Marketplace, no CFNI, no Cristo para as Nações. E ele me contou a história de como surgiu os cruzeiros. Mas eu fui um pouquinho além do que ele me contou na Idade Moderna, eu fui um pouquinho antes. Antigamente, os navios, irmãos, grandes, as viagens marítimas eram perigosas. Depois você dá um Google e pesquisa, como eu fiz. As viagens marítimas, elas eram perigosas, monótonas e insalubres. O que é isso, pastor? Porque naquela época não tinha lei que regulamentava a construção das grandes embarcações, que regulamentava o estoque daquilo que eles carregavam, porque as grandes embarcações normalmente era só para transporte de carga, não de pessoas. Mas não tinha lei que regulamentava nem a construção, nem um tipo de material e nem um tipo de forma de acomodar, de estocar, de guardar no navio. E como os navios eram feitos de madeira, o risco era gigante, porque qualquer faísca, a embarcação toda pegava fogo. Era perigoso. Uma viagem de navio era perigoso. Era insalubre, porque o que é insalubre? Gera risco de saúde, causa doenças. Muitas pessoas, dentro de um ambiente não ventilado, carregando muita carga, sem refrigeração, com alimento que não era bem estocado, muitas pessoas pegavam vários tipos de enfermidade. Algumas morriam durante os longos meses de viagem marítima entre um local e outro. Era perigoso, era risco de vida, era insalubre, causava muitas doenças. Carne infestada de vermes, pão duro, água podre, provocava indigestão e uma série de outras questões, infecções, hemorragias. Agora era uma viagem monótona, porque duravam muitos meses, e não tinha o que fazer. Não tinha celular, não tinha internet, não tinha piscina, não tinha GPS, não tinha teatro, não tinha nada, mano. Meses e meses e meses fazendo o quê? Nada. Monótona, perigosa, insalubre e monótona. Até que a partir de 1815, que eles chamam a era do bem-estar, quando as guerras param, cessam, na verdade, durante algumas décadas,
E começa o que os historiadores chamam de a era do bem-estar. Meu irmão, quando eu li isso aqui, eu falei, esse é o problema. É a era do bem-estar. Quando a gente busca demais a era do bem-estar, irmãos, esse é o problema da igreja. Quando chegou a era do bem-estar, quando as guerras cessaram entre a Europa, a América, quando Napoleão Bonaparte perdeu, a partir de 1912 começa agora um tempo de paz, de crescimento econômico, de desenvolvimento da América em direção do litoral para o oeste. E aí o que acontece? As pessoas começam a pensar, pai, vamos fabricar outro tipo de navio? Vamos fabricar navio não só para viagens longas, marítimas de carga, mas veio eletricidade nos navios também. Isso foi combinado, gente. Foi combinado. E aí eles começam a pensar no ambiente ser um pouco mais seguro, no ambiente ser um pouco mais confortável. Eles terem um pouquinho mais de luxo nas viagens, sabe como é que é? Eles começaram a pensar em fazer viagens não tão mais longas. Então como é que a gente faz para melhorar a engenharia das embarcações para fazer aquele mesmo percurso num período menor de tempo? E aí, no século XX já, pulando aqui algumas fases da história por conta do tempo, a Alemanha ela começa a se destacar construindo os cruzeiros, conhecidos como hotéis flutuantes. Eu tinha medo de ir num cruzeiro, hoje eu tenho vontade de ir. Morria de medo. Meus amigos, vários já foram, falam que é bom demais, eu tenho vontade de ir. Não é pecado não, irmão. Pecado é a gente ser uma igreja cruzeiro. Pecado não é a gente desfrutar de umas férias com a família, não. O pecado é a gente viver achando que está de férias. É diferente. O pecado não é a gente desfrutar de momentos de férias em família. O pecado é a gente viver achando que está de férias como igreja. Lembrar que é crente só no domingo. 7 horas, né? Chegando atrasado ainda no culto. Não. Aí, no século XX, eles começam a fazer designers mais bonitos. Entendeu? Eles começam a reduzir o desconforto das viagens marítimas. Eles começam a minimizar o fato de estar no mar e as condições climáticas serem tensas, difíceis. Externamente, eles começam a pensar em tecnologias para manter o navio não balançando tanto. Eles começam a pensar tudo que fosse possível para acomodar as pessoas de uma forma mais confortável. Eles começam a pensar em acomodações mais luxuosas, elegantes, atividades planejadas de entretenimento. Jantar com roupa de gala. E aí, as embarcações que tinham um propósito de levar a pessoa de um destino para outro, elas não têm mais o propósito de resgatar ninguém, nem de levar as pessoas de um destino para outro. Agora, as embarcações se chamam cruzeiros. E o único propósito delas, sabe qual é? Entreter as pessoas. Gerar bem-estar, diversão, prazer, conforto, flutuando nos oceanos. Perde o propósito de conduzir pessoas de um destino para o outro, ou de resgatar vidas. E o único propósito agora é ganhar dinheiro entretendo pessoas. Quantas igrejas estão se comportando como cruzeiros, irmãos? Ganhando dinheiro, fazendo grandes programações maravilhosas, mas só entretendo pessoas e não estão resgatando vidas. Sinceramente, eu não quero construir e nem fazer parte de algo parecido com isso. A revolução que nós queremos viver, irmãos, eu quero viver com a minha família, junto com vocês, em Jacksonville. Eu não quero construir um cruzeiro para nós. A gente pode até combinar de um dia viajar, né? Mas a igreja não vai ser um cruzeiro. A igreja é um bote de salva-vidas. Corre o risco da gente esquecer disso. Corre o risco da gente viver indiferente. A gente achar que o conforto desse prédio ou do nosso prédio. Inclusive, se você quer saber mais sobre o nosso prédio depois, procura a gente tem um PDF para falar de quantos $1.000 a gente precisa para construir e reformar o prédio. Mas nós não estamos reformando nem construindo nenhum cruzeiro.
Nós estamos procurando, irmãos, semana após semana, orando todos os dias, jejuando todos os dias. Os homens indo orar lá às 5 horas da manhã, que nem é mais para homem, mas nunca apareceu nenhuma outra mulher. Nós não estamos orando para construir um cruzeiro filiado a uma agência de turismo para entreter as pessoas em Jacksonville. A nossa visão está muito clara. Agora, o problema de muita instituição religiosa, de muito lugar que se chama igreja, é que não deixa claro qual é a visão, irmãos. Por isso, nós não estamos aqui pedindo favor para você se transformar membro da Lagoinha. Nós estamos aqui deixando claro quem nós somos, o que estamos construindo. Se você quiser fazer parte, você vai ser muito bem-vindo. Mas se você fizer parte e achar que isso é um cruzeiro, você não vai poder dizer que fomos nós que falamos para você que isso aqui é para te entreter. Essa culpa eu não vou ter diante do Senhor. Eu estou tentando, nós estamos tentando, semana após semana, deixar o mais claro possível qual é o nosso propósito. É sermos um bote de salva-vidas e não um cruzeiro. Mas a indiferença às vezes entra dentro das pessoas e as pessoas falam, não, mas está bom demais, pastor, isso aqui é confortável. Não, irmão, mas as pessoas lá fora, irmão, a gente precisa abrir a sua casa para o GC. Não, pastor, eu não estou pronto para ser líder de GC. Não, irmão, pelo amor de Deus, irmão. Você tem coragem de dizer que você não está pronto depois que Jesus morreu por você? Você só pode estar de brincadeira comigo. Jesus fez, irmãos, o que era mais difícil para resgatar a humanidade, foi morrer. E a gente fica com conversa fiada que não quero me envolver, pastor, eu quero só ir aos domingos à noite. Irmão, você acha que a gente vai conseguir resgatar o mundo uma vez por semana? Você fala, pensa comigo, será que os caras que têm helicóptero, avião, carretas, barcos, se eles falassem assim, não, vamos, pode deixar, confia em nós. Nós temos dinheiro, nós temos estrutura, nós temos recursos, nós temos carreta, nós temos helicóptero, nós temos bote, nós temos barcos, nós temos tudo, jet ski, mas nós só vamos lá domingo. Domingo a gente vai lá. Domingo a gente dá o gás. Domingo a gente vai levantar o maior número possível de voluntários. Nós vamos salvar todo mundo de Canoas. Nós vamos salvar todo mundo dos 401 municípios. Nós vamos bombar 401 municípios. Nós vamos salvar todo mundo no domingo. Porque na segunda-feira a gente tem mais o que fazer. Na terça-feira também. Afinal de contas, eu estou na América, eu só vou na igreja uma vez por semana. Não, irmãos. Desculpa. Eu espero que você esteja se sentindo bastante amado. Nós não somos um cruzeiro. Estão pegando? Hã? Nós não estamos aqui para entreter você a cada domingo. Fazer um louvor legal, uma música legal, querendo botar um LED legal, uma sala legal do Ministério Infantil. Nós vamos ter tudo isso e vai ser maravilhoso, mas vai ser para salvar pessoas, não para entreter pessoas. A igreja que não resgata o perdido, ela já está perdida. Uma igreja que não está resgatando pessoas perdidas, essa igreja ela já está perdida, irmão. Pode fechar as portas. É por isso que nós temos batismo a cada 60 dias, irmãos. É por isso que a gente faz café de novos membros a cada 60 dias. Mas se nós juntos, irmãos, não entendermos que a missão não é minha, irmãos. Você acha que o Vitor vai conseguir salvar todo mundo sozinho? A missão é nossa, irmãos. A missão de trazer pessoas para serem batizadas a cada 60 dias não é do pastor Davi. Pastor Davi, pega firme agora, nos próximos 60 dias, para ver se a gente batiza mais gente. Ei, eu não estou aqui para te servir, queridão. Eu estou aqui para pregar a palavra, para discipular, para pastorear quem quer. E para fazer o que Jesus mandou fazer. Que é despertar um povo. Jesus falou, toda a autoridade me foi dada sobre os céus e a terra, portanto, ide. Ele não falou para os 12. Ele falou e ecoou até hoje para todo cristão. A missão, a convocação, a autoridade, quem recebeu não é só quem tem o PR na frente, ou o AP de apóstolo, ou o M de mestre, ou o E de evangelista, não. Todos nós temos o mesmo Espírito. Efésios 4 diz, irmãos, há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Espírito, um só Pai que está em todos e age por meio de todos. Ou seja, todos nós podemos fazer alguma coisa para resgatar essa geração, irmãos. Será que nós estamos ouvindo o grito das pessoas? Dentro das escolas?
em cima dos telhados, no seu trabalho, o seu vizinho, o seu parente, talvez o seu adolescente. Será que nós estamos ouvindo o grito das pessoas? Porque uma rebeldia é um grito. Nós estamos ouvindo o grito dessa geração, irmãos. Essa é a nossa missão primária, primordial, principal, resgatar vidas, irmãos. Não é uma questão de fazer a lagoinha crescer, é uma questão de vida ou morte. Para nós não parece mais, porque a gente já está aqui bonitinho, cheirosinho, com roupa de crente. Mas para quem está gritando por socorro, é vida ou morte, irmãos. Para quem chega naquele estacionamento e às vezes não é bem recebido, não é bem tratado, não tem um sorriso no rosto, pode ser a última chance que ele está dando para a vida dele ou para o casamento dele. Para aquela pessoa que você vai insistir mais uma vez para ir no seu GC, que você já está insistindo tanto, está com vontade de desistir dela. Talvez se você insiste mais um pouco e ela vai naquele dia, pode ser o dia que vai salvar aquela alma. Irmãos, nós não temos o direito de desistir. Nós não temos o direito, irmãos, de retroceder. Porque é uma questão de urgência. Cada segundo, cada minuto, representa uma pessoa que está morrendo ou sendo resgatada. Meu Deus, eu tenho que parar, né? Deixa eu falar para você alguns números para a gente encerrar. Semana que vem eu continuo. Só um minuto, irmãos. Olha esses números que eu escrevi aqui hoje para a gente. O International Mission Board, IMB, que é uma instituição, uma organização missionária afiliada à Convenção Batista do Sul, aqui nos Estados Unidos. Ela publicou no dia 13 de maio de 2021, tá? 2021. 13 de maio de 2021, International Mission Board. Ela divulgou um relatório dizendo que pelo menos já disse que é uma média, certo? Às vezes menos, às vezes mais, correto? Pelo menos 2 pessoas morrem sem salvação em Jesus a cada segundo no mundo. 2 pessoas morrem sem Jesus, sem ouvir de Jesus, sem ter entregue a vida para Jesus, sem serem curadas, salvas, libertas, transformadas, sem viver o que Deus tinha escrito para ela na terra. 2 pessoas a cada segundo. A mesma instituição diz que isso representa cerca de 155.473 indivíduos que morrem diariamente sem Cristo. 155.473 pessoas que diariamente elas morrem sem conhecer Jesus. E a gente olha para os nossos lados, irmãos, e ainda tem cadeira vazia. A gente olha para a nossa igreja e nós só temos 10 GCs. E GC é uma ótima estratégia, irmãos, para a gente evangelizar pessoas. Porque tem pessoas que elas não vão vir no culto se você convidar, mas se você convidar para ir na sua casa, ela vai. Vai ou não vai? E por que a gente não faz, irmãos? Por que semana após semana a gente aborda as pessoas aqui na igreja e a mulher fala, eu tenho até vontade, mas meu marido não quer de jeito nenhum. Por quê, irmãos? Ou a gente não está entendendo quem nós somos e qual a nossa missão, ou a gente é muito cara de pau para continuar dizendo que é crente e não se importar com quem está morrendo. Pode falar aqui de verdade? Ou... Eu amo vocês sabem disso, né? Eu estou aqui, irmão, igual quando eu vou bater nos meus filhos com vara. Está doendo mais em mim do que neles. Mas eu preciso falar. Com muito amor, irmãos. Nós não somos um cruzeiro. O Rocket não é para fazer os nossos adolescentes pular. O Rocket é para que os nossos adolescentes se convertam e sejam cheios do Espírito Santo.
Pode pular? Pode. Pode jotar fumaça? Pode fazer tudo. Pode fazer culto do que quiser, de cabeça para baixo, bananeira, de pijama. Pode inventar o que quiser. Como diz o Lio, só não pode pecar. Só não pode pregar algo que não está na Bíblia. Só não pode fazer na força do homem. Só não pode oferecer entretenimento por entretenimento, cara. O futebol, são mais de 100 homens lá no futebol lá. Eu não jogo futebol, irmão, eu jogo outras coisas. Mas o futebol, irmãos, começou trazendo pessoas para a igreja. Hoje está dando briga. Ei, para! Se não tiver Jesus. Porque nós não estamos aqui para oferecer pelada, racha para Jacksonville. Se não for para ter Jesus, irmão, para qualquer coisa, qualquer ministério. Agora, se for para ter Jesus, irmão, pode gastar o que você quiser gastar. Ah, pastor, tem dinheiro? Tem não, irmão, mas a gente levanta do seu bolso, do meu bolso, do bolso de qualquer pessoa, irmão. Se for para alcançar pessoas, nós não vamos medir esforços. Se for para alcançar pessoas, irmão, nós não vamos medir esforços. Se a gente não tiver, Deus vai mandar, irmãos. Porque Deus está mandando. Vocês acham que quem está mandando lá é só o governo? Não. Ah, pastor, eu tenho orado para Deus mandar milionário para a igreja. Você podia juntar e orar comigo, né? Talvez você se transformar no milionário. Aí o pessoal fala, não, pastor, para que esse negócio de milionário? Os milionários foi que mandaram o helicóptero. Foram civis que mandaram carretas mais carretas. Eu conheço um cara que tem centenas de carretas que está mandando para lá. Milionário, talvez bilionário. Nessa hora faz diferença, né? Mas não pode falar de dinheiro na igreja. Aqui vamos falar, irmão. Por quê? Porque se você não tem um propósito para o seu dinheiro, eu tenho. Eu vou te dar. Ah, pastor, não sei o que fazer com o meu dinheiro. Eu sei, irmão. Eu tenho um PDF. Eu tenho uma lista maravilhosa. Pastor, não sei o que eu faço com o meu dinheiro. Eu sei. Dá para mim que eu vou gastar todinho. Mas não vai ser para construir um cruzeiro. Nós vamos fazer vários botes. Amém? Você pode ficar em pé comigo?